Bom dia, obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho, pelo convite. Fiquei muito feliz ao receber o convite de vocês. Eu já me considero daqui da família da Nova FM, né? Opa, Já que o nosso programa ele é transmitido todas as noites aqui pela 95.7. Agradeço ao meu irmão Jota, que está aqui comigo, ao João do Saco, que veio nos acompanhando também, e ao Guilherme Correia, que é meu assessor e que está na escudaria lá de casa. muito bom. Muito bom, vereador. Aí, no caso, o senhor tem uma programação toda noite aqui, é? Isso, nós temos um programa, na verdade, desde 2019. Esse programa ele acontece pela internet, era o antigo Café com Política, Hum. que tornou-se o Café com Pierre. E nós, todas as noites, a partir das 19h40, transmitimos ao vivo um programa em que o vereador apresenta suas pautas e tece suas críticas sobre a política regional, principalmente a política municipal, Uhum. mas a política federal e demais temas também, questões morais e Muito etc. bom, muito bom. E no caso, vereador, é o primeiro mandato do senhor? Primeiro Primeiro mandato mandato. e único. Que é isso, vereador? O senhor diz isso tão rápido assim, vereador? Tranquilo. É isso aí. Ô, vereador, de onde surgiu a vontade de querer já enveredar pela política? Não, não foi vontade não, Foi foi não? necessidade. Eu sempre votei em pessoas que eu acreditava que poderia fazer alguma diferença na política Uhum. e fui desacreditando de pessoas, não encontrei ninguém que me representasse como vereador do município. Perdi, digamos assim, a esperança em ter uma representação para as pautas e para a estrutura de legislativo que eu gostaria que acontecesse, e na falta de alguém, como não tinha quem votar, seria anular o voto, votar branco ou colocar meu nome à disposição. E aí foi o que aconteceu. Me reuni com o grupo que na época se chamava Movimento Cultural e decidimos que elegeríamos alguém do nosso grupo para poder nos representar e representar as nossas pautas na Câmara Municipal de Panelas. E foi o que Entendi. aconteceu. Tanto é que como eu estou dizendo, é o único mandato. Aham. O meu irmão Jota, ele está decidindo ainda. Ele vai lançar a candidatura dele, eu vou apoiá-lo. Se isso não acontecer, nós vamos buscar outras pessoas dentro do nosso grupo que possam ainda responder por essas pautas que nós acreditamos. E não tendo ninguém, a gente simplesmente sai. Entendi. Aí, no caso, o senhor já era atuante na política? Sim, eu sempre fui um ativista político, né? Sempre, desde muito cedo, eu comecei a me envolver com cultura e, consequentemente, a política está dentro dessa esfera cultural, né? Entendi. E aí sempre fez parte aí da minha vibe de cidadão participar como ativista da política. No caso, o senhor é de Panelas mesmo? Sou natural de Panelas, entre idas e vindas para São Paulo, né? Foi lá que me formei. Eu me formei em filosofia, em direito, tornei-me advogado lá por São Paulo e depois eu voltei para Panelas com a intenção de promover essa mudança. Eu pergunto assim se é de Panelas porque Cruzes também faz parte, tem gente Isso. que é de lá, né? E tu tem 2 ou 3 vereadores que são de Cruzes, né? Isso, 3. Aí eu pergunto. Não posso. Mas Cruzes é um distrito de Panelas, né? Certo. Eu seria da zona rural de Panelas. Minha família, na verdade, minhas duas famílias do lado de pai veio da Santa Cruz, lado de mãe do Jundiá. Mas Panelas, né? Entendi. Na zona rural de Panelas. Vereador, sabemos que existe muita gente aqui falando no YouTube, mandando um abraço para o senhor e tal. O senhor hoje, eu pergunto para o senhor porque nosso público precisa saber, até por identificação, hoje o senhor não faz parte da situação do governo atual, vereador? Não. Não, né? Não. Porventura o senhor faz parte da oposição? Não. Também não? Não. No começo do mandato, assim que eu rompi com o prefeito atual, diga-se de passagem, eu me elegi pela oposição, né? Fui o vereador mais votado da bancada de oposição que elegeu o prefeito. No terceiro mês, mais ou menos, eu vi que o prefeito não tinha intenção de cumprir o que ele pôs por escrito no plano de governo. Rompi e declarei da tribuna que meu mandato seria um mandato coletivo. Seria independente e coletivo, sempre consultando as pessoas que acreditaram no meu trabalho e vendo se esses caminhos aí são os caminhos propícios e aceitáveis por aqueles que me elegeram. Vereador, se eu entendi direito, com 90 dias o senhor já identificou que o prefeito não era cumpridor das promessas em que tinha feito. O senhor não avançou o sinal? Não foi cedo para que o senhor pudesse identificar isso, vereador? Se fosse cedo, eu poderia dizer hoje, no terceiro ano de mandato dele,
que foi cedo, né? E eu digo que eu ainda demorei demais para perceber isso. 3 meses, 3 meses são 3 meses de esperança e que significou que eu ainda aguardava uma boa vontade ou pelo menos uma inclinação para uma vertente mais competente que o prefeito teria. Não foi o que aconteceu. Então, assim, respondendo à sua pergunta, eu demorei demais para perceber. Mas o senhor, existe alguma gratidão pelo fato do senhor se eleger lá no partido em que o senhor estava apoiando o prefeito atual? A gratidão é um termo que não se aplica, né? Na verdade, o prefeito ele era vice-prefeito da prefeita cuja qual eu fazia oposição. Então ele se elegeu adotando as pautas que nós defendíamos. Então, por exemplo, nós defendíamos o respeito aos direitos dos professores. Ele nunca se manifestou sobre isso enquanto vice-prefeito. Nós defendíamos desde 2011 a implementação do concurso público como regra no município. Ele nunca se manifestou sobre isso. Nós defendíamos uma série de bandeiras que ele nunca se manifestou sobre. Quando ele rompeu com a prefeita, 3 meses antes da eleição, foi que ele declarou que apoiava as nossas pautas. Então eu acho que a pergunta sobre gratidão teria que ser feita para ele. Eita, que coisa boa. Aí no caso, o vereador, já vai 3 anos já que tem um prefeito lá, tá 3 anos. Ano que vem é o quarto Isso, ano é o dele. terceiro ano. Terceiro ano, não é isso? No caso, o senhor enxerga alguma coisa de bom que ele já fez pela cidade? Eu enxergo algumas coisas boas que ele vem desfazendo, inclusive. Por exemplo, nós tínhamos a Policlínica da cidade, que era digamos assim, um departamento da saúde, né, em que tinha uma diretora chamada Daiane Rufino, e que era um consenso entre situação e oposição. Ninguém falava mal daquela pessoa. Nem do atendimento, nem do local, nem das pessoas que trabalhavam ali. Era um consenso. Era uma coisa que, se você me perguntasse há 2 meses atrás, tem alguma coisa boa, eu diria a Policlínica. A Policlínica é referência, é exemplo para qualquer área da saúde de qualquer município da região. Zerou as filas de cirurgias, enfim, tem uma série de... O que aconteceu por perseguição política feita pelo secretário de saúde, Daiane deixou o cargo. Então, cada vez menos se tem alguma coisa de bom para falar do município. Mas, para não dizer que eu não disse nada, eu vou dizer, o marketing. O marketing é ótimo, eles estão pagando muito bem ao marqueteiro. O marqueteiro em Panelas ganha mais do que professor, e o marqueteiro é um profissional de excelência, já que ele consegue mostrar o que não existe no município. Inclusive, quando se acontecer do prefeito perder as próximas eleições, ele pode mandar o currículo dele para Marvel, para DC, para ele fazer um trabalho assim fantasioso que ele faz na prefeitura de Panelas, porque é um trabalho magnífico. Isso aí eu posso afirmar, viu? Eu recomendo o marqueteiro de Panelas para qualquer um. Quando a gente anunciou que o senhor ia vir para cá, a gente divulgou, um monte de gente mandando, olha, faz essas perguntas aqui ao vereador, que a gente aqui não passa pano para ninguém. As perguntas que a gente faz para um, faz para todo mundo. E o pessoal de Panelas, de Cruzes, disse assim, olha, faz essa pergunta ao vereador, manda essa. A gente tá jogando as perguntas que o próprio povo Pode mandar. Tá querendo saber. Porque assim, o vereador, no caso lá, vereador, são quantos vereadores na casa? São 11. Quantos oposição? 6 de situação e 5 de oposição. Mas é ferrenho. Com as conversões, né? Claro. Isso torna o atual forte para as próximas eleições? Se nós levarmos em conta que a prefeita de Panelas perdeu uma eleição tendo 9 vereadores do lado dela... Vixe, desfavorável demais. A oposição está unida, vereador? Eu vejo a oposição unida e se unindo cada vez mais. Então, isso é... Eu vejo bastante isso. Exatamente, porque no caso 6-5, mas mesmo assim é pegado. Pro cara ali para passar alguma coisa é pegado. O projeto financeiro não passa, né? Que precisa de 2 terços, por exemplo, a não ser que seja uma coisa boa, porque dificilmente o vereador de oposição vai votar contra os anseios da população e as necessidades da população, mas se for capricho do prefeito, certamente não passa. Não passa. É isso aí, meu Paulo. Tem uma pessoa que tá sempre falando conosco, que é o Michel de Cruzes, né? Michel Melo, representante da comunidade lá também. Desse jeito. Agente de saúde. Uma pessoa bem aficionado aí nas redes sociais, e eu acredito que ele também é um lutador pelo melhor do município de Panelas. Existe uma pergunta, vereador, aqui, muito importante e de interesse da sociedade. Perguntas desta forma: falta de medicamento nos postos de saúde do município. Isso acontece? Acontece muito. Tem muita falta
o básico, por exemplo, para diabéticos. Rapaz, e isso é etc. inadmissível, vereador, me Eu já, desculpa, eu mas já, eu já fui, inclusive, é na doido. farmácia do hospital, já pedimos informação. A Prefeitura de Panelas não dá muito valor à transparência, ela é extremamente opaca. Inclusive, protocolamos, eu assinei junto com todos os vereadores de oposição, ofícios encaminhando para a Prefeitura pedindo informação. A Prefeitura já deixou de me responder, eu já fui ao Tribunal de Contas, já representei a Prefeitura do Ministério Público, já entrei com ação judicial para divulgar a lista de pagamento de projeto de VH. E a Prefeitura, inclusive, ao invés de reconhecer, dizer, pô, se um camarada levou para o Poder Judiciário, é um sinal que ele está disposto a enfrentar, né? Sim. Aí eles recorreram para a segunda instância, perderam de 3-0 e só publicaram a lista depois do recurso perdido. Tá moído da E ainda publicaram a lista de maneira errada, resumida e ineficiente para a O finalidade. pessoal relatou muito pra gente a falta de medicamento. Relatou muito. Agora, vereador, acredito, meu diretor, que você que está nos escutando e nos vendo, eu acho que é inadmissível faltar o básico. Rapaz, remédio é uma necessidade hoje para a sociedade. Como é que se deixa faltar de forma escrachada se não tiver um vereador, né? Se não tiver um vereador que lute pelo povo com transparência, partindo para cima, feito o Pierre, que está aqui, sabe, na condição de ajudador, e olhar pela sociedade para ver com uma qualidade melhor, aonde era que esse povo ia estar, Pierre? Me diga aí. Bem, o povo ia estar como está. Inclusive, falta medicamento básico, como você está dizendo, que é um absurdo. E eu lhe pergunto, é um absurdo maior faltar soro? Vixe, meu Deus. Porque já faltou no Hospital de Panelas. Vixe, meu Deus do céu. Então, assim, já faltou soro, já faltou dipirona, já faltou esparadrapo. Um vereador, manda de Boca da Mata, para quem eu quero mandar um abraço, já disse uma vez, o pessoal trabalhando sofreu um acidente, foram até o postinho de Boca da Mata lá, quando chegaram lá não tinha gás. Então, assim, mas a explicação de prefeitos e prefeitos que existem é simples, né? A falta de repasse do governo federal. Não é assim que eles falam, né? Porque a saúde é uma parte... essa, né? Chega muito essa informação pra gente. O Gabriel Pensador ele já dizia numa música dele, é sempre a velha lenda eterna da falta de verbas. As músicas mudam, mas continua sempre a mesma. É isso aí. E o gancho, pegando o gancho que ele falou, o pessoal nos relatou a respeito da secretária de saúde, que é muito criticada. Secretário, né? Eu entendo a colocação no feminino, não sei se foi ironia, mas a gente não conhece não, foi que passaram pra gente, entendeu? A gente não conhece não, desculpa qualquer coisa. Não, você não ficou totalmente equivocado não na colocação, mas o secretário de saúde, ele é o secretário hoje mais criticado pela oposição de maneira aberta e pela situação de maneira latente, né? Vamos dizer assim. Então, assim, obviamente eles não vão se arriscar, pessoas que trabalham na prefeitura, que têm contrato, não vão querer, né, ficar... É uma situação desconfortável para a cultura que nós temos em cidade do interior, mas a verdade é que o secretário de saúde de Panelas é um verdadeiro desastre. Meu Deus, até porque muitas críticas na qual passaram pra gente, a gente não vai, lógico, de maneira nenhuma, relatar quem foi, disseram que são da situação. Sim. Que estão clamando. Exatamente. Para poder... Mas ele me dizem, é porque o pessoal, a gente sabe que não existe primo de segundo grau, né? Mas o pessoal fala que todo primo é de quarto grau, na verdade, todo irmão é de segundo grau pela contagem do Código Civil. Mas dizem que existe um grau de parentesco aí, ou de amizade do prefeito com o secretário, e esse é o único motivo que dá para um cidadão imaginar que uma criatura dessa continua no cargo. Não existe outro motivo. Não existe... Eu vou lhe dar um exemplo. Nesse caso da Daiane Rufino, ela foi à Câmara de Vereadores porque depois começaram a inventar boatos e ela decidiu se defender. Nenhum vereador de situação, conseguiu dizer nenhum ponto negativo pelo tempo que ela passou ali na Policlínica. Nenhuma reclamação, nenhuma denúncia, nada. Era competente. Nada. Uma pessoa extremamente competente. Ninguém conseguiu dizer nada. E nenhum questionou o fato de ela ter sido... Ela própria disse que foi submetida a situações que a levaram a pedir demissão, né? Então, ninguém consegue dizer como é que se demite, porque pensa bem, se você é demitido dessa empresa e o dono da rádio só consegue falar coisas boas, dizer que você é uma pessoa extremamente competente, uma pessoa extremamente produtiva, uma pessoa extremamente importante para a manutenção do trabalho da rádio, aí você pergunta, então por que você botou ele para fora? Exatamente. Né? Ninguém consegue dizer o que foi que aconteceu ali.
A única explicação é a que a própria Daiane deu, perseguição política. Porque ela, inclusive ela disse na Câmara que quando foi convocada pelo prefeito para assumir a pasta, ela disse que o prefeito disse que queria fazer um governo diferente e tratar todas as pessoas de maneira igual. Certo. Tanto oposição quanto situação. Sim. Quando ela chegou para exercer o trabalho dela, ela viu que era algo bem diferente do que tinha sido proposto. E ela disse, se ele tivesse dito outra coisa quando a convidou, ela não teria aceitado. Foi o que aconteceu comigo. Se por acaso ele tivesse riscado do plano de governo os pontos que eu tinha colocado lá, eu teria dito, não, estou fora da parada, não é isso que eu defendo. Mas tudo o que eu estou dizendo aqui, os motivos que me levaram a romper, estão postos por escrito no plano de governo. Tá vendo? E não houve cumprimento. Eu acredito que quem tem uma linhagem, né, quem tem uma postura realmente a defesa do povo, ele não vai estar trocando essa bandeira por nada. E essa a gente vê que é a postura de um vereador sério que trabalha pelo povo. Isso aí. Vereador, eu tenho outra pergunta aqui, vereador. Acho que é muito capciosa para que a gente possa perguntar. Não é pergunta nossa, e sim dos nossos internautas, que mandaram perguntar o seguinte. Vereador, qual o seu posicionamento, vereador, sobre a ida do atual presidente da Câmara para a situação? Bem, levando em consideração que o prefeito não mudou em absolutamente nada a postura que ele tinha inicialmente, pelo qual o atual presidente da Câmara fazia oposição, eu não consigo pensar em nada lícito. Então, para me precaver, O vereador também é muito rasgado, vereador. Não, mas é verdade. Veja só, eu estou aqui apontando para vocês. O motivo que eu rompi com o prefeito foi esse. Estava no plano de governo, página 3. Não vai haver perseguição política. Ele perseguiu. Eu presenciei situações em que eu próprio chamei a atenção dele. Depois eu fiz denúncias ao vivo através de lives, de terreno abandonado, que ele poderia ter resolvido em 2 minutos. Uma série de concurso público, a própria seleção simplificada, implantação de... Não demonstrava interesse em fazer nada. Muitas vezes a gente fazia uma reclamação para arrumar uma estrada e a máquina até hoje não chegou lá. Ele chegou para pedir voto durante a eleição do deputado. Ele passou por cima das estradas que nós arrumamos, a própria comunidade, pagando máquina do bolso para fazer a estrada. Ele apareceu para pedir voto. Mas eu vi algumas postagens dele, vereador, arando terra do povo, fazendo estradas. Mais uma vez, aconteceu, parabéns para o marketing aí. Não, aconteceu. É impossível. O relógio ele acerta 2 vezes parado, né? É bem desenhado, né? Então assim, eu vou falar para você. Onde você viu, eu não sei, mas eu vou fazer uma pergunta. Patameiro, Jundiá, Timbó, Santa Cruz, ali na área do vereador Testinha. Aí eu peço para você dar um pulinho na Serra dos Timóteos, Boqueirão, onde muita gente que... Tem lugar que só tem eleitor dele e até hoje não chegou. Agora, tem lugar que a máquina tem que estar em algum lugar, né? Sim. Pronto, então, mais ou menos na região onde tem a família dele, Bola, por ali, vive andando a máquina por lá. Porque o pessoal comentou muito com a gente sempre visita Panelas com o pessoal lá. Eles falam que a coisa muito boa para a cidade em questão de economia foi a grandiosidade que foi a festa do Jerico. O investimento que ele fez para atrair tudo isso. Não, a festa do Jerico é uma festa grande. Se você botar um doido, uma lata tocando no meio da rua, junta gente. A festa do Jerico é, salvo engano, a maior festa cultural da região, de Caruaru para cá, né? A gente não vai competir com São João de Caruaru, é claro, mas tá pau a pau, não tá? Eu vi alguns relatos de pessoas que frequentavam, que eu nunca tinha ido, foi a primeira vez Mas agora. pronto, outro ponto positivo pro governo, sabe fazer festa. Como prefeito, ele é um bom produtor de eventos. Coisa boa. E aí eu vi alguns relatos de algumas pessoas que dizem que essa festa agora do Jerico, né, foi uma das maiores festas. Verdade. Que aglomerou muito mais pessoas do que as anteriores. Quanto a pessoas, eu não sei se... com isso, não, quanto a pessoas, eu não sei. Porque eu já vi Panelas muito mais lotadas, em questão de pessoas. Agora, em questão de investimento, de grandiosidade, de organização, eu concordo que foi, inclusive, a festa deste ano foi melhor do que a do ano passado. Eles conseguiram se superar. E aí está mais um ponto positivo para o governo. O diretor de cultura, o Aleph Vilar. Excelente pessoa e excelente diretor. Aí eu venho com aquela história agora. O vereador, nada é tão ruim a ponto de não se aproveitar nada. Né? Não é? Tá vendo? Não é isso, meu diretor? É isso aí.
Eu queria fazer uma pergunta ao senhor vereador. Eu sei que o senhor já tem a resposta, mas o nosso ouvinte precisa. Não está na pauta, mas a gente viu isso claramente. Eu visitei Panelas a pedido de uma senhora lá que ligou para mim, certo? E eu fiquei escandalizado com uma situação que a gente viu em Panelas. Eu fiquei, sabe, eu fiquei muito indignado, vereador, com aquela situação. E eu quero saber qual o seu posicionamento da Câmara em relação àquele esgoto a céu aberto no centro da cidade, prejudicando a tantas famílias ali, trazendo muriçocas, insetos. Aquilo é a aberração da cidade. Como é que vocês veem aquilo, vereador? Que eu fiquei indignado que sou de fora. Quando o senhor foi lá, A gente tá com uns 15 dias, né? vocês viram 2 muros de arrimo levantados ali na entrada da rua? 2 muros de pedra feitos ali, com várias colunas. Fez? Pronto, fui eu que fiz com as próprias mãos junto com a comunidade. Não existia aquilo ali. E era como? Era pior? Era pior. Nós fizemos aquele muro de arrimo junto com o Instituto Mata Viva, doação da comunidade, doação do salário do próprio vereador. Pronto, aqueles 2 muros ali, ó, tá vendo? Dos 2 lados. Nós fizemos ali. Quando nós estávamos aqui, para o povo que está assistindo em casa, eles estão vendo a imagem, né? Sim. Pronto. Quando nós estávamos aqui no começo da rua, a gente ia bater a laje ali em cima, o prefeito me notificou através da Secretaria de Infraestrutura, dizendo que eu estaria ali sendo obrigado a parar a obra, porque eu não tinha autorização nem da prefeitura, nem do CPRH para fazer essa obra, sendo que o próprio engenheiro da prefeitura, e tem nas minhas redes sociais, os próprios engenheiros foi que me autorizaram a fazer a obra. Quer dizer, nem faz E nem deixa e nem ninguém- aplaude Exatamente. ninguém que faz. Não precisava aplaudir, não. Ele pode enfiar no bolso os aplausos dele. Ele só precisava me deixar concluir. Quando eu era criança, boa parte da minha família morou aí. Essa rua aí era conhecida como Rua dos Caboges, né? E nós morávamos aí muito perto. Então, logo quando eu me elegi, o povo não sabia nem onde era essa rua Pedro Gomes, só promessa. E aí nós temos lives, tem vídeo mostrando que eu carreguei, eu inclusive fui catando as pedras de calçamento das ruas que eles tinham calçado, e sempre sobram uns pedaços, né? Sei. Eu peguei com um golzinho que eu tinha, botei no porta-bala e fui carregando de 50 em 50 pedras, despejando lá até conseguir fazer o muro. Ainda surrupiei de maneira lícita as pedras de mureta de um loteamento que Denival tinha deixado. Ele me acusou de roubo, eu disse, não, é transferência de local público. Não, mas na atribuição do de maneira vereador, lícita, viu? não podia estar fazendo, não, era. Já que Não, eu poderia estar. estar fazendo como cidadão, né? O vereador não executa, eu estava ali como cidadão. O subsídio de vereador era usado para financiar boa parte da obra, não é? Porque, inclusive, eu sou um vereador que dou o subsídio inteiro, eu não fico com o que a gente chama de salário do vereador. O Jota aqui, ele está aqui para aprovar, parte vai para os guerreiros de rua, parte vai para o Instituto Cultural Paideia, parte a gente compra de cesta básica, dá de remédio, não sobra um centavo na conta do dinheiro do vereador, na minha conta. Na sua condição. Isso. Então, nós estávamos ali na Pedro Gomes fazendo o que nós fizemos em São Lázaro. Tinha uma rua lá toda cheia de barro no meio, nós fomos lá e construímos uma praça com as próprias mãos. Eu fui o servente de pedreiro, se você olhar, a mão de um advogado, cheio de calo em todo canto. Então eu fui servente de pedreiro, ajudei junto com o Instituto Mata Viva, Instituto Paideia, Instituto Manuel Marques, lá em São Lázaro, fizemos uma praça e voltamos para nos concentrar na Pedro Gomes. Quando nós chegamos nesse ponto onde tem os 2 muros, a prefeitura notificou, eu distribuí essa notificação, dizendo que não podia mais continuar a obra, porque não tinha autorização da prefeitura, do CPRH, tinha que ter projeto, tinha que ter não sei o que lá, e no final das contas, não continuaram. Agora pagaram, acho que, quanto? 50 mil, 30 mil, 38 mil para uma empresa fazer um estudo lá. Um estudo, para fazer. Sendo que nessa parte aí, só nesse comecinho aí, ele gastou uma faixa de uns 8 mil só. Com pedra, com cimento, com areia, com brita, que ainda ficou brita, ficou areia, e como eles proibiram o povo mesmo, a gente deixou o povo levar, né? Mas eu vejo dessa maneira, poderíamos ter feito na Pedro Gomes o que fizemos em São Lázaro. Inclusive o prefeito alega que não tinha projeto essa rua, mas ele usou o mesmo projeto para desfazer uma rua que estava feita, que é a Capitão Francisco Rodrigues de Melo, para fazer o que nós fizemos na Pedro Gomes e cobrir a rua de novo. Ele desfez uma rua feita, fez a rua de novo e não fez a Pedro Gomes. Detalhe, a Pedro Gomes não estava projetada para passar carro em cima. E a prova que ele usou o nosso projeto é tão grande que a rua que ele fez com o nosso projeto está afundando.
Por quê? Porque a rua não foi feita para aquela estrutura com muros de arrimo, coluna, não foi feita para passar carro em cima. Só pedestre. Só pedestre. Rapaz. Então, o que eu vejo lá na Pedro Gomes é aquela. No mínimo, ele acreditou que o motivo da obra era eu deixar o mandato de vereador para me candidatar a ser prefeito. A prefeita ficou preocupado com a repercussão que aquilo estava tendo, que a comunidade inteira estava falando daquilo, e mandou proibir. Então tal, quando passaram pra gente, isso aí é atual, a gente fomos lá. Passou o endereço, a gente fomos lá, não foi? As imagens aí quem fez foi eu. Tem até vídeo mostrando tudo tal, crianças ali no esgoto. Rapaz, TV Jornal já foi. É lamentável TV isso. Panela já foi, eu já fui pedir que continuassem, já que nós tínhamos parado. Pela sua forma de atuar, velho, é meio complicado do senhor mandar um requerimento e ele lá aceitar alguma coisa, né? Não, normalmente eles aceitam. Aceita. Aceitam. Quando não aceitam, eu mando pro Ministério Público. Vou dar o exemplo da Bica. Eu tinha feito várias denúncias lá na Bica de Panelas, várias denúncias. Fui lá, gravei lives ao vivo, mostrando um mato maior que eu, banheiro sujo, enfim, um inferno lá. Tava parecendo um lixão. Tem prova porque tá tudo ao vivo, gravado, a gente não apaga nada. E aí eu depois da quinta vez indo lá, 2 anos depois, eu disse, espera aí, eu não vou ficar igual um besta fazendo live na internet. O que é que eu vou fazer? Eu vou mandar uma notificação para o Ministério Público para que ele me explique o que é que está acontecendo aqui. Aí a verba apareceu. Quando o Ministério Público mandou a cobrança para a Prefeitura, na semana seguinte ele foi assinar a ordem de serviço lá. Tá. Tem que chegar aos extremos para poder... Sempre. Isso aí, quem sai perdendo é a população. O pessoal Agora, sofre demais. Eu fico me perguntando, vereador, cadê os vereadores de situação? Estão fazendo o quê? O que é que um vereador de situação faz, além de bajular o prefeito? Comendo o mesmo prato, né? Não, o que o vereador de situação faz, e eu quero dizer isso aqui para vocês que estão aí nas cidades do interior, Cupira, enfim, todas as cidades, sempre tem suas exceções, né? Então quem vai me dizer é o cidadão que está assistindo. O que é que o vereador de situação faz? Ele vai filmar o trabalho da prefeitura e aplaudir para parecer que ele tem alguma coisa a ver com aquilo. Ele vai ficar segurando o chance nas fotos em que o prefeito aparece assinando ordem de serviço. Ele vai fazer discurso para o prefeito. Vereador de situação não deveria ser, não deveria nem existir vereador de situação, mas eles estão ali para puxar saco, para bajular e para se agarrar nas tetas da prefeitura para comprar a eleição deles para o próximo mandato. Se eu tiver errado, então a população que está nos assistindo me diga. Mas eu enxergo dessa maneira. Infelizmente. Tá mesmo, Paulo? Não é só eu que tenho essas ideias. Eu pensei que o senhor era exagerado. Pensei que só era eu que falava assim, né? Não. Mas isso não é exagero, não. Isso é descrição precisa da realidade. Pessoal, nós tivemos um probleminha aqui na internet. Ela teve uma queda, por isso que... Mas a gente já está de volta, viu? Volta no mesmo link, é? Na mesma coisa. Você pode botar lá, Agreste Cristão, e aí você vai estar caindo dentro da rede social nossa, a qual nós estamos fazendo esse momento político. Vereador, eu queria também falar para o senhor, dependendo do que o senhor tivesse para nos falar, em relação a assunto simples, mas nós vemos uma zoada lá em relação a isso. A segunda entrada que Panelas tem, não tem uma segunda entrada lá, não é? Tem. Tem uma ponte que ela é muito estreita. Então, tem algum projeto para alargar aquela ponte, já que é a segunda entrada da cidade? Ou vai permanecer daquele jeito, um ter que esperar o outro passar? Vai ter que esperar daquele jeito, um esperar o outro passar, até que se faça algum projeto. Já tem requerimento de alguns vereadores lá na Câmara, tem de Zé Júlio, tem do vereador Adelso Cícero, tem de outros vereadores lá também. Requerimento tem à vontade, o prefeito faz quando ele quer, né? Infelizmente é o executivo, né? Decide, né? Infelizmente é o executivo. Se a gente for fazer, ele proíbe, né? Não existe muito o que fazer. Eu queria perguntar ao senhor também da seguinte forma. Ali no trevo de Panelas, a gente tem acompanhado que existe alguns acidentes e alguns deles até fatal. O senhor não acha que era necessário, ou não depende do poder local, municipal, para colocar uma lombada eletrônica ali, para evitar alguns acidentes ali, vereador? Nós estou perguntando demais. Não, nós já fomos até os órgãos competentes, inclusive quando teve o último acidente, em que uma moça morreu. Sim, nós fomos até... Como é o nome do local aqui em Caruaru? Responsável pelo trânsito, DR. A gente foi lá e eles colocaram sonorizadores lá no trevo. Foi isso mesmo. E também reduziram a velocidade para 30 km por hora, que foi uma das coisas, inclusive, que quando eu disse que eu ia brigar para eles fazerem, o pessoal ficou fazendo chacota, brincando, dizendo que era uma bobagem, né?
Mas eu disse, não, se as vidas lá em Agrestina são... As pessoas têm que passar 30 quilômetros por hora, porque as vidas de Agrestina importam, por que aqui em Panelas no Trevo tem que passar 60? Né? Então eu pedi ali que eles colocassem, fui eu, Zé Júlio, Testinha, Joelmo, eu não estava sozinho, né? Mano de Boca da Mata, nós fomos e conseguimos que colocassem sonorizadores, placas, que melhorassem aquela questão ali do trevo. Mas uma lombada eletrônica, e pedimos também a transferência daquelas lombadas do criminoso para o trevo de Panelas. Porque eles disseram que não tinha como instalar lombadas novas, eles só podiam fazer transferência do local. E aí nós pedimos a transferência de uma delas, daquela mais perigosa, daquela mais perigosa, que o pessoal se acidenta e que estava tendo muito assalto ali, né? Mas aí não aceitaram, mas colocaram os sonorizadores e também reduziram a velocidade de 60 para 30, pelo menos. Porque ali os acidentes normalmente era falta de freio. O cara vinha correndo, pisava, o freio não esquentava, não funcionava. A gente vê que é um clamor que aparece mais ainda pela oposição, né? Porque assim, a oposição é assim atuante igual o senhor. Não, foi como eu citei agora, o nome de todos os vereadores que eu citei, que foram pedir os sonorizadores, que conseguiram, né, os sonorizadores, as placas e que pediram transferência, todos são de oposição. Entendi. Tem uns que se destacam mais do que os outros, mas todos eles têm suas pautas lá. É isso aí. Paulo. Vereador Pierre, como o senhor enxerga a zona rural? Estradas, assistência ao agricultor? Se você conseguir pensar em alguém pior do que o secretário de saúde do município, é o secretário de agricultura. Misericórdia. Isso é em todo o município, Não, eu não sei. Eu não conheço todo o município. Chega pra gente aqui, é praticamente essa mesma fala sua, de vários locais. Parece que estão tudo trabalhando do mesmo jeito. Eu particularmente posso falar disso porque eu sou da zona rural, né? Sou do sítio Jundiá. Inclusive minha residência fixa, eu mesmo morando em São Paulo, eu nunca investi lá. Sempre comprei terreno, sempre tive minhas coisas em Panelas. Mandava dinheiro de lá para cá, né? E a minha própria casa, construo no Jundiá, tenho uma residência no Jundiá, vem da família da minha avó e tudo. Então eu posso falar tranquilamente sobre a zona rural por isso. Estou sempre indo e vindo, às vezes eu vou 3, 4 vezes por dia. E não tem assistência para o trabalhador rural, isso não existe. Rapaz, isso é difícil porque... Agora o marketing... A gente sabe que a zona rural hoje é um berço muito fértil, né? Principalmente de hortaliça. Olha, se tiver café, eu prefiro café do que água. Eu reclamo com o Juninassi e com o Everaldo da falta da Guaravita aqui. Que era para ter sempre existente. O cara é dono da empresa Guaravita e não botou a Guaravita por causa de tomar. Aí, meu amigo, essa prática aí é difícil, viu? É complicado. A gente vê a zona rural hoje Cupira, por exemplo, fazendo a comparação, a gente vê que Cupira hoje é bem assistida a zona rural pelo secretário da Agricultura. Hoje é bem atuante. Que eu pensei que Panelas também tivesse nessa mesma idade. Tem não. Panelas, você pega um trabalho de pós-graduação do professor Luiz Manuel, há mais ou menos uns 20 anos atrás, ele falava das cooperativas que cercavam o município e movimentavam a cultura local. Hoje você não encontra isso. Lamentável. O Sindicato de Trabalhadores Rurais é frequentemente aparelhado ao Poder Executivo. Dizem que não tem um único trator. E o secretário de Agricultura da cidade de Panelas também é um desastre. Jesus Cristo. É complicado a situação. Porque assim, o senhor falou assim, em várias coisas, o senhor falou que é o último que o senhor não vai concorrer mais a vereador. Mas tem pretensão ao Executivo? Não. Não? Eu não tenho pretensão e, sinceramente, no passo em que vai, eu estou muito próximo. Dizem que ao redor do buraco tudo é beira, né? Mas eu estou muito próximo de nem acreditar mais em política, de nem não ir mais votar. A decepção foi tão grande assim, foi? Não foi, ela é, diariamente, com a política municipal, estadual e federal. Eu estou lutando contra esse pessimismo schopenhaueriano, né? Mas ainda acredito. Não seria uma forma do senhor ali estar continuando lutando, não? Até em outros setores, não? E na contramão dos acontecimentos atual, vereador? Mas eu estou indo na contramão dos acontecimentos atuais. A ponto de desistir, eu estou falando, encerrar sua carreira política. Mas veja só, eu não precisaria nem ser vereador para fazer o que eu fiz como vereador.
Por exemplo, para fazer uma denúncia no Ministério Público pelo abandono da bica de panelas, Qualquer cidadão podia fazer. qualquer Mas cidadão. não faz não. Eu entrei com ação popular contra a prefeitura, tudo bem, eu redigi a peça e tudo mais. Ou seja, qualquer advogado cidadão poderia ter feito a peça. A ação popular ela é um remédio constitucional que pode ser ajuizado sem custo por qualquer cidadão. Não precisa ser vereador para fazer isso. O vereador, ele não é o vereador vem de verear, né? Verear já vem de vereda, que significa andar pelas ruas e ver o que está errado. Essa é a origem da palavra vereador. Mas, infelizmente, nas cidades do interior, o vereador, quando ele é de situação, ele é um agregado da prefeitura, e quando ele é de oposição, ele é um tipo de caixa eletrônico para assistencialismo. Não é? Então, assim, pouca coisa, existem coisas que, não é? Como, por exemplo, a briga pela seleção simplificada no município, que, inclusive, quase que eu fui crucificado em praça Quantos pública. anos que teve? Teve ameaça de morte, soltaram a roda do meu carro, Oxe. porque o carro estava na rua. O próprio prefeito fez um show de pirotecnia, juntou todo o secretariado e um picadeiro. O presidente da Câmara foi junto com outros vereadores que deveriam defender, né? Quem emitiu uma nota de repúdio contra o prefeito foi a União de Vereadores do Brasil, não foi os vereadores de Panelas. Poucos vereadores ficaram ali do meu lado e deu no que deu. A prefeitura perdeu e teve que fazer seleção simplificada. Depois disso, teve mais 3 seleções simplificadas e não é mais o fim do mundo. Isso é uma mudança estrutural. Ou seja, Pierre deixa de ser vereador e ninguém mais muda isso. Não dá para desfazer o que foi feito. Entendi. Isso sim, foi uma briga de vereador. Uma grande luta de vereador, isso aí. A questão do seu irmão hoje, qual é o nome dele? Jota. O Jota, ele vinha uma continuação da mesma visão do senhor? Se ele aceitar, como eu disse, a família tem que se reunir porque ele ainda não foi convencido. Pode perguntar a ele aqui se quiser. Ô Jota, vamos dar um voto de confiança e lutar pelo aquele povo de panela, né, Jota? Essa é a sua visão? Não sei se eu compro essa ideia não, viu? Pode falar. Então é isso. Eu estou sempre avaliando. O povo fica me mandando mensagem o tempo inteiro, não saia. Outros têm a esperança de que o Jota continue. Nós pensamos no plano A, B, C e D, ou seja, caso o Jota não se candidate, quem seria a pessoa? E aí levantamos alguns nomes que temos dentro do Instituto Paideia e pensamos em vários nomes e para ser honesto, nenhum nome aceitou ser candidato até agora. Esse instituto lá que o senhor falou é local, é? Isso é o Instituto Cultural Paideia. Isso. Nós começamos como Revolução Cultural Panelense, cujo objetivo era implantar concurso público, meritocracia, brigar para tirar o governo, as ideias do governo passado do poder, né? E aí o movimento estava compreendido em 3 fases. Foi o J. Andrade e eu fundamos, junto com o pessoal lá em São Paulo, para ajudar Panelas a entrar nesse degrau de desenvolvimento aí. E aí, de revolução, passou a ser movimento cultural, que seria a sua segunda fase. E quando nós estivéssemos em loco, nós começamos com um movimento em São Paulo pela internet, nós entraríamos na última fase, que era a fase do conhecimento, que nós chamamos de Instituto Cultural Paideia, que é quando ele entraria na legalização mesmo, com o CNPJ, com o estatuto, com tudo. E chegamos até aqui. E temos vários membros, promovemos palestras, leitura em conjunto, estudamos os clássicos da literatura universal, política. O Jota é historiador, especialista, inclusive, em religião e literatura nacional e internacional. E nós aproveitamos, temos professores, doutores, enfim, pessoas que se juntam para não deixar o povo padecer dessa coisa que os políticos se aproveitam tanto, que se chama ignorância. Né? É isso aí. Irmão Paulo, você tem algo mais? Vereador, tem uma pergunta aqui que eu acredito que é muito boa, viu? Foi um espectador nosso de lá, por incrível que pareça, de Cruzes, e é muito importante fazer essa pergunta. Como o senhor avalia o trabalho da oposição, no geral, hoje, no município de Panelas? O senhor se coloca como uma terceira via ao executivo ano que vem? Eu sempre digo que a terceira via é possível. Eu não digo que existirá uma terceira via, porque, como eu disse, não há pretensão de minha parte e não há pretensão do meu grupo, e as pessoas não acreditam nisso. Né?
no caso do atual prefeito. Mas nós não sabemos de fato quem estará na segunda via. Logo, não dá para dizer que existe uma terceira. Né? Só fica cogitando. Digamos que um professor, um cidadão aí que não é político, como o Jackson Alexandre, que estava envolvido na política, decidiu sair, algum cidadão comum que não participa desse jogo político decide entrar, eu não vejo razão para cogitar uma terceira via. Dependendo de quem seja a Então, segunda. vai depender muito da situação. É muito cedo para dizer ainda. E isso, para ser sincero, essa é a parte menos importante. É porque, na verdade, vereador, a visão de quem está lá, sendo munícipe de Panelas, pela forma aguerrida que o senhor tem, vereador, a questão é que as pessoas acham que, no mínimo, o senhor vai como uma terceira via, se não uma segunda. É possível. Não é verdade? Então É nada está possível. descartável até agora. Não, descartado não está, mas a possibilidade é remota. Agora eu acredito que Panelas teria uma grande perca se o senhor dissesse nesse mundo... Não, eu sou o melhor prefeito que Panelas nunca terá. Poxa, aí é isso aí, vereador. Eu acho que não é isso que o povo queria escutar, não. A gente, quando foi lá, vereador, o pessoal comenta muito da sua atuação na Uhum. cidade. Por isso que da pergunta, o pessoal fala assim, rapaz, o vereador Pierre, ele mete a cara mesmo, fala, cobra, aponta, e já tem outros que não fazem aqui. Aí isso foi o pessoal falando. Não tem o perfil, né? Assim, pelo que a gente acompanha há muito tempo a política em Panelas, eu acho que ela agora chegou a uma temperatura bem maior, com pessoas feito o vereador Pierre, que aí clama por sua altura, pela necessidade, parte para cima, porque tem vereador que chega lá e fica acomodado, só ouvindo vozes, entendeu? Somente, sabe, só batendo continência e não quer mais tirar a mão. É a diferença do vereador, do variador e do viriador, né? O vereador é o que sabe o que está fazendo, fiscaliza, cobra, prepara bons projetos de lei. O variador não tem a mínima ideia do que está fazendo lá, ele fica variando, né? Vai, acompanha, vai. E tem o viriador, que é o que fica grudado na viria do prefeito. Isso acho que é o pior. Esse aí é o pior. E normalmente eles estão na situação, os vereadores, né? Mas existem essas três classes, o povo já sabe identificar muito bem isso. E, querendo ou não, para o bem ou para o mal, a minha legislatura provou que existe uma possibilidade de fazer diferente, né? Inclusive, eu estou recomendando aí da maneira mais desesperançosa possível que um cidadão comum que não faz parte do jogo político se candidate, pelo menos, para contribuir, ainda que de maneira padecente, fazer o sacrifício de 4 anos para ajudar a cidade. Porque se você deixar na mão dos políticos de carreira, tá tudo perdido. Quando eu saí da política e dizer não vai mais votar, então não precisa nem me perguntar, viu? Eu desisti do resto. Tem que haver renovação. Não, mas a renovação pode ser para o pior também. A gente tem que a renovação a oxigenação que precisa vir são esses glóbulos brancos, né, que são as pessoas que não estão envolvidas com política. Quando eu entrei na política, eu era um ativista. Eu me filiei para poder me candidatar por conta do artigo 14 da Constituição, que determina que eu tenho que estar filiado. Por mim, eu me candidataria sem partido nenhum, mas não pode. Você está em qual hoje? No maldito PSB. Então, é o partido do Paulo Câmara. E, inclusive, sempre fiz oposição a Paulo Câmara e desejei que ele me tirasse do partido. Eu acho agora me deixou sem entender nada. Porque acho que é o partido pior que existe. Se eu estar afiliado e não comunga com ele, que é isso aí. Mas não pode desfiliar, né? O mandato do vereador é do partido. Quando abrir a janela, eu estou fora. Mas para fazer parte do grupo em que eu estava, o prefeito era do PSB, ficou com o PSB, eu tinha que me filiar a um partido. Já que o senhor... Sim. Era da mesma E é como eu disse, eu me filiarei ao partido, mas minha alma jamais será vendida para qualquer um, porque eu não concordo com a ideologia política. Eu sou a favor da candidatura avulsa. Sempre defendi, eu tenho uma tese sobre isso. Meu TCC na universidade foi sobre a arbitrariedade e a ditadura partidária. Eu não vejo por que é que um país livre tem que obrigar um cidadão a se filiar em um partido para poder se candidatar. Eu não vejo esse livro também é complicado, com o TSE que nós temos e o Supremo. Exatamente, mas eu não vejo por quê, não vejo qual o motivo, o que é que justifica um cidadão ter que estar filiado a uma agremiação partidária para ter a capacidade de ser votado. Não vejo. O sufrágio universal é o direito de votar e ser votado. Se eu tenho que ser filiado a um partido, significa que alguém não filiado não tem direito ao sufrágio. Verdade. Não é? É isso aí. Rapaz, a coisa foi
Vereador, queremos agradecer a sua participação. Nosso horário já está indo embora. É complicado, mas queremos agradecer muito a sua participação e suas considerações, vereador. Não, agradecer a vocês, claro, pelo convite, agradecer à rádio, sempre de portas abertas aqui para a gente poder se comunicar com a população, agradecer aos internautas que estão animados e corroborando com o que eu estou falando aqui, né? O pessoal falando, falta de pirona, falta isso, é verdade, não tem remédio para diabetes, o secretário de saúde é uma praga, eu estou lendo aqui, viu, os comentários. Falaram aqui mesmo. Daiane é extremamente competente, o pessoal tá corroborando aqui o que nós estamos falando. Então eu quero agradecer a vocês e dizer à população que prepare-se para se defender da classe política. Os inimigos de vocês não são os traficantes, os inimigos não são os homicidas. Normalmente o ser humano ele comete homicídio por uma questão passional. A quantidade de psicopata que comete homicídio é infinitamente menor aos psicopatas e sociopatas que se envolvem em política e que estão comandando a vida da população. E a população tem que entender que não tem que ter medo de político e nem de governo. São os governos que têm que ter medo do povo. Então, se junte com seu vizinho, respeite a sua família, prepare um jantar para chamar a sua família para se unir cada vez mais com as pessoas que estão ao seu lado e, de preferência, não coloquem políticos nessa mesa. Pelo contrário, entendam que eles estão do outro lado da mesa. O jogo não é a favor da população. O jogo é contra a população. Eles não estão lá para representar o povo, coisíssima nenhuma. Esse é o discurso. Eles estão lá para representar a eles, aos interesses deles, dos partidos políticos, dos conglomerados, dos empresários e das grandes big techs aí que nós temos, falando a um nível maior, né, a macro política. Então, ao povo, se prepare, se proteja, se defenda da classe política do nosso país. Ô, vereador, deixa eu lhe perguntar. Vereador, saiba o Por senhor. mim, pode botar mais uma. Hoje é sábado. Meu diretor está aqui. Eu não fiquei satisfeito com essa vinda sua aqui. Ótimo. O senhor tem que vir mais vezes, vereador. Eu não fiquei satisfeito, não. Só tem vereador aqui que vem, né? E a gente fica satisfeito, né? Como teve algum. Mas o vereador Pierre, ele não deixou eu ir. Não, eu entendo o que vocês estão falando. Eu sei que o tempo acabou, mas eu entendo. O camarada senta aqui e você vê que ele está dizendo coisa que não é verdade. Você vê que ele está falando que é o que não é. Tá tudo montado, a máscara não sai, né? Não parece uma pessoa do outro lado. Por incrível que pareça, como se o senhor. Essas perguntas aqui todinha, 70% a 80% foi o pessoal que está na situação e está clamando pra gente coisar. O pessoal que tá junto, mas que tá. É só, não vão. Tá junto, mas não tá junto. Até assim, não vai expor áudio, vai expor nada. O pessoal mandaram e tudo. Não vamos, não. Para evitar problemas lá. Mas o pessoal da situação que tá fazendo essa reclamação e pergunta pro senhor. Não, Panelas tá ruim, vai piorar muito se continuar assim. Não é só Panelas, não. Pela forma aguerrida que o vereador Pierre, parece que ele clama sozinho naquela comunidade, são pelo povo que o senhor hoje tem seu mandato e se dedica tanto. Aí tem uma pessoa aqui, né, a Josa Costureira, ela disse, Pierre, um vereador diferente, ele é 10. Eu acredito que são pessoas feito essa que deveria o senhor pensar aí, a não dizer o que o senhor disse, mas aí tá com essa visão aí, vereador. Eu disse que eu estou quase desistindo. Mas esse quase aí não esse quase tá na conta dessas pessoas. Sem elas eu já teria desistido. O senhor teve quantos votos? 1.580 e tantos votos. Fui o vereador mais votado da oposição. Muito voto, muito voto. Fiquei 7 votos atrás do primeiro colocado. Né? A gente sabe que o município de Panela, principalmente a zona rural, é muito grande, não é feito de cupira. É verdade. Né? Que é curtinha, feito rabo de bode. A de Panelas é maior, né? A de Panelas é igual a língua do tamanduá. Entendeu? É bem grande, né? Então. Ixi, é muito grande. Você vê que. Então, por esse. Eu acredito assim, vereador Pierre, que o senhor aí deveria. Sei lá, se o senhor tem intenção. Não tem, mas. Ele disse quase, irmão Paulo. Ele disse quase. Ele tá pensando aí. Homem de pouca fé. Eu disse quase, homem. E cabeçar aí uma oposição. Não, a oposição tá muito bem encabeçada. Deixar o povo esperançoso, porque quando o senhor diz que aí tá mais pra lá do que pra cá, o povo vai ficar também desanimado. E o povo precisa ver o senhor lá em cima pra poder guerrear, né? Mas eu também vim trazer a espada. Não foi pra essa paz de espírito que o povo tá esperando, dessa
essa verborragia que normalmente o pessoal fala por aí para acalmar, para convencer, não é para isso. A ideia é que o povo acorde. Né? Tá lá na Bíblia do Josias, que é especialista aqui, o Jota, em religião, mas desde lá do Velho Testamento já está dizendo que o governo é do mal. Então, assim, não é o governo que manda matar criança, não? Então, que o governo é do mal. Então o povo, fique atento a isso. Eu sou um cidadão que vim, como diria Jesus, pelos meus e os meus não me quiseram. Não é? Então, a população tem aí, tá tudo gravado o que foi dito. Tem um programa noturno ainda, ele tem prazo para acabar. Eu já sei até a data, mas não digo. Então tem um programa noturno que ainda todas as noites roda. O Jota já disse que mesmo que ele não continua com o programa, que ele não tem paciência para ficar uma hora por noite. O seu link é de lá ou vem para cá? Link de lá. Entendi. E aí a população se una, se junte e busque conhecimento, principalmente o conhecimento. O Nordeste inteiro padece pela falta de conhecimento. Nós já colocamos até na música, tem mão boba enganando a gente. Ou nós somos muito incompetentes para resolver problemas básicos no Nordeste, porque os rios de dinheiro que já correram por aqui, Vixe, meu Deus. não é? Se despejasse dinheiro nas valas que tem por aí, não faltava dinheiro, né? Mas falta água mesmo com tanto dinheiro. É verdade. Ou nós estamos reelegendo e reelegendo as pessoas erradas para aqui para o Nordeste. Não, olha, nada justifica uma região como a nossa, que pode estar exportando todo tipo de produto agrícola. Né? Você viu o vídeo agora em Caruaru, um cidadão, a polícia pegando o banco de caju do cidadão e colocando no camburão dele lá. Eu digo na ambulância porque ali morre mais um empresário, né? Colocando ali, tomando do cidadão. Aí eu pergunto, bicho, quando o camarada é pego com droga, o que acontece? Com droga, não, vou dizer com droga não. Vou dizer com algum objeto supostamente ilícito. Não é o caso do caju, né? O caju não é cocaína, por isso que eu troquei. Então o camarada pega eu com um monte de cigarro, desses que se vende em posto de gasolina. Um monte. Não, Paraguai não, desses que se vende em posto de gasolina. Você está traficando cigarro. Qual é a primeira coisa que faz? Pega o produto, leva para a delegacia. Não é? Aí chega lá na delegacia, eu vou ser ouvido pelo delegado que vai mandar o procedimento para o fórum. Lá no fórum, o promotor vai avaliar e aí ele vai decidir se denuncia ou não. Pode ser que ele faça uma audiência preliminar e faça um acordo comigo. Se eu tiver pago a fiança no começo, ele me devolve a fiança. A fiança é devolvida para o cidadão depois, no eventual acordo que possa ter. Ou uma desistência do processo. Aí eu pergunto, e esse caju, como é que vão fazer? Tem o quê? 3 mil ali, não tem uns 3 mil reais ali de produto, não tem? Aí faz o quê? Bicho, simples assim. Isso é o procedimento com o cidadão do baixo clero. Com o político, como é que funciona? Eu vou lhe dizer como é que funciona. Eles analisam um possível crime de improbidade administrativa baseado no artigo 37 da Constituição, percebe que aquilo ali é tudo muito relativo, né? É tudo muito relativo. E aí se decide pela não pronúncia da maioria dos políticos. Quando se tem pronúncia, ele paga uma multa. Da onde é que ele tira o dinheiro da multa? Do próprio governo, ou seja, do próprio cidadão. No final das contas, pode ser que até no Tribunal de Contas, que não é um tribunal, não tem juiz ali, tem conselheiro. O Tribunal de Contas é um órgão de controle externo, não faz parte do rol ali da Constituição do Poder Judiciário. E aí ele pode usar a sentença que teve lá do despacho lá do tribunal, inclusive para uma defesa dele aqui embaixo. E ele paga tudo com dinheiro da onde? Quem é que está pagando o advogado? Do povo, a prefeitura. Podia chegar ali na banca daquele camarada e dizer, olha, o senhor está vendendo caju ilegalmente, a gente vai dar aqui uma guia para o senhor, viu? Aí o senhor, aqui eu estou vendo, o senhor pega quanto aqui, o senhor calculou? 2 mil, pronto, o senhor vai pagar 10% de imposto aqui, viu? No final. Se não fizer isso, não bota mais banca aqui não. Pronto. Né? Resolveu o problema. Né? Agora trata o cidadão como se fosse um bandido. O senhor disse que aquele cidadão, aquela cidadã que o pessoal estava confiscando a banca de caju dela ali, a banca de fruta dela, assim, visualmente, a gente corta áudio, corta todas as informações, você pensa que aquilo ali é o quê? Um bandido, né? A polícia é do lado. Né? O governo ali dando uma ordem, colocando o caju em cima da viatura. A pessoa desesperada, gritando, tentando salvar alguma coisa. Parece que isso é papel de alguém que está querendo ajudar. Não, aí agora
agora não, faz tempo inversão já. de Em valor. 2015, a Base Nacional Comum Curricular estabeleceu como tema transversal que se ensinasse noções sobre empreendedorismo na sala de aula. Aí o camarada que sai do ensino médio bota uma banca de caju. Aí dá Vai nisso. entender, né? Dá nisso. Minha gente, se defenda do governo, se prepare, viu? E depois eu digo pra vocês se eu desistir. Vereador Pierre, o senhor apoia a governadora do estado? Eu tô quase desapoiando ela, mas por enquanto eu estou aguardando para ver as mudanças que ela vai trazer. Eu apoiei. O senhor ainda tem esperança que ela venha trazer novas? Tá devagar. Não vou dizer que não tá, que ela tá conseguindo superar tudo, né? Eu acredito que seja a mudança de time. Ela nunca foi governadora. Ela foi prefeita, né? Eu percebo que ela tá andando muito pelo caminho de quem acredita que ser governadora parece com o cargo de prefeitura porque é executivo, mas não é. Você pode ver que aquela falta de diálogo com os parlamentares que o povo de Caruaru reclamava muito, os vereadores, ela tentou fazer isso no estado, já está mudando, já dá para ver que tem conversas ali. Eu acho que ela está no caminho e pode ser que ela se encontre aí nesse caminho. Não acho que está tão ruim quanto poderia estar. O senhor não está otimista além Não, do que é preciso, não? Porque pegar um desgoverno que ela pegou, não, do rastro de dinossauro é justamente isso o que não me torna um otimista ou um pessimista, mas uma pessoa que está esperando. Se ela tivesse sucedendo outro governo, um governo melhorzinho, eu diria que está ruim. Que tá ruim. Se ela tivesse sucedido um governo bom, eu diria, não, tá ruim, porque ela pegou um governo bom e tá ruim. Mas ela pegou um verdadeiro desastre. Poxa, ela pegou. Isso é notável. Não é? Claro. Então, se ela pegou uma coisa tão ruim, é natural que ela vai cambaleando para tentar se acertar, né? Então eu prefiro esperar mais para ver. Afinal, nós estamos no meio. Tá cedo ainda, né? A gente vai entrar em setembro agora, né? Sim. E mesmo assim, já dá para ver ela sinalizando umas coisas, a briga dela, a busca de recurso, financiamento. Baixou o IPVA. Tá tentando baixar o IPVA. Tem uma série de situações. Uma série de situações que pode ser que ela se encontre que melhore bastante. Então, não é nem otimismo, nem pessimismo, é parcimônia. Vamos ponderar um pouquinho e esperar mais um pouquinho para ver o que ela vai fazer. Boa palavra. Muito bom. João Paulo, suas considerações. Mas não prestar eu baixo o cacete também. Isso aí. Eu sei disso que o senhor não tem dificuldade para transparecer aquilo que é verdade, não. Eu pensei que ele ia dizer governo federal. Olha que seu pensamento do federal é igual ao nosso. Eita. A gente vê o seguinte, vereador Pierre, que a resposta do seu desempenho no município está aqui. A gente vê meio mundo de mensagens de pessoas aplaudindo, pessoas valorizando, vereador 1000%. Então isso não há reconhecimento maior do que o da sua própria sociedade, né? Não, eu não vou reclamar do reconhecimento não, porque realmente eu não sou o tipo de político que se esconde atrás dos capatazes, né? Então eu mesmo faço a minha feira, então eu estou lá no meio do povo comprando, eu vou no mercado com meu filho, eu deixo meu filho na escola, o povo frequentemente me encontra na rua, principalmente no fórum, que é onde eu trabalho, sempre estão me encontrando, e a tratativa é sempre muito boa. Às vezes eu me sinto mais como uma celebridade do que como um político, porque assim, no meio da cidade, da sua cidade, é difícil uma pessoa querer parar você no meio do trânsito para tirar uma foto, né? Assim, normalmente a gente foge de político quando tá fora das eleições, né? Assim, procura o político na eleição para pedir dinheiro. Desse jeito. Né? Então, assim, eu não tenho que reclamar do carinho do povo, não. Quanto a isso, sem reclamações. O povo de Panelas, a tratativa comigo é uma tratativa maravilhosa. Eu não tenho do que reclamar. Eu acho que se fosse para ficar me elegendo, já estava certo, vamos dizer assim. Mas não é nisso que eu acredito, não. Por isso que o pessoal perguntou aqui sobre a questão do executivo, né? O pessoal fica tão em cima e vê tanto sua atuação que não acaba, vai pro executivo. Mas como eu disse, o melhor prefeito que Panelas nunca terá, né? Mas... Então isso quer dizer muita coisa, viu? Mas, sinceramente, eu não sei se eu tô tomando mais ainda o tempo, porque ele já falou faz uns 20 minutos que só assim, a direção aqui. Porque assim, olha, eu vou ser sincero. A Constituição, a lei de responsabilidade fiscal, a lei do piso, tá lá. Tantos por cento para educação. Aí, de onde é que vem a verba? Do governo federal. É por cabeça, né? Ou seja, ninguém fica fora da escola se depender de dinheiro. Aí, saúde, tantos por cento. Aí já vem o dinheiro para a saúde.
né? Sim. Aí vem fundo de participação do município, aí vem X, ali pro governo. Meu amigo, se você não consegue administrar uma cidade que já vem dizendo o percentual que vai para cada coisa e já vê o direito certo, você é uma anta. Porque o que o prefeito tem que administrar, na verdade, é aquilo que nós chamamos de discricionariedade, ou seja, aquilo que é a opção do prefeito. Tem como escolher botar menos dinheiro na educação do que a lei manda. Entendeu? Não tem como colocar menos do que a saúde manda. Tá tudo lá, já vem, o script já vem pode pronto. realocar, se Não pode sair da saúde para botar na educação, da educação para a saúde. Não dá para você fazer isso. O que o prefeito tem que gerir são as verbas discricionárias, que é o que ele pode escolher. Então, se um camarada, eu vejo frequentemente o prefeito dizendo, não é fácil, eu digo, é fácil. É tão fácil que qualquer topeira com um neurônio e meio, não precisa ter dois, um neurônio e meio, consegue resolver o problema. Porque tá tudo lá. Chegou Agora, tem uma tirinha dessas de ironia de política na internet, que o camarada tá assistindo a televisão e falando pro filho dele, dizendo, olha, vão ter que fazer corte de novo no governo. Aí o menininho puxa a calça do pai e diz, eles vão cortar da corrupção, né, pai? Antifosse, né? Se cortar da corrupção, sobra dinheiro, meu amigo. O Brasil era pra estar em outro nível. Não, o Brasil é um país rico em tudo. Menos. Sabe a piada que o Lula contou lá? No Brasil, mas rapaz, o Brasil é abençoado. O cara dizendo pro Lula. O Lula conta essa piada, pode botar no YouTube. O Lula conta essa piada. Ele disse que alguém lá na ONU, não sei aonde, contou pra ele, mas rapaz, o Brasil é o único lugar, por isso que diz que Deus é brasileiro. Não tem maremoto, não tem terremoto, não tem vulcão, não tem, só tem coisa boa lá. Aí o Lula disse, é porque você não viu a classe política. É bom que não veja mesmo. Meu Deus do céu. Deus é brasileiro, mas tá depositando tudo na Suíça. É isso aí. Coisa boa. Irmão Paulo. Olha, eu tô puxando aqui, puxando. A gente tem um evento hoje pra cobrir. Tem um evento pra cobrir já. Pierre, eu quero dizer uma coisa pra você, que você não me deixou satisfeito. A gente precisa que você venha mais vezes aqui, né? De forma muito humana, como você é, e transparente, aguerrido, lutador pelo povo daquele lugar. Olha, pessoal de Panelas aí, olha, não solta esse homem por nada não, que pode ser a salvação daquela pátria. É Pierre. Não tem isso não. Lá na Bíblia, Deus já ensinou que a salvação vem do homem, Jota, vem de alguém. Já foi dito lá na Bíblia, viu? Se escolher um rei, se lasca. Não escolha não. A salvação, meu amigo, como dizem os coachings mequetrefes de internet, está dentro de você. Busque o conhecimento. Não vá pela cabeça dos outros, não. Busque as fontes primárias, busque o conhecimento. Estude, lute, corra atrás, viu? E de preferência eleja alguém que preste. É mesmo assim. Exatamente. A gente sabe que o vereador Pierre vai voltar aqui outras vezes, né? Com tantos conteúdos que ele tem. E a gente tá saindo sábado, né? Com a política. A gente tá tendo um programa agora diário. Isso. A partir do dia 4. De 5h30 às 7. Todo dia. Às 17h. Às 17h30 às 19h. É um bom horário porque eu sempre reclamo das festas do meu filho na escola e tudo, que o pessoal coloca no horário que a gente tá trabalhando. Até política é difícil. Você acompanha a política, vocês acham que fazem como eu. Acorda de manhãzinha e liga o rádio, não é assim? Desse jeito. Porque é a hora que você tá se arrumando para ir pro trabalho e tal. Em cima as informações. Um horário bom é um horário depois do trabalho, pra gente final da tarde também é legal. Final da tarde para fazer o... A gente vai permanecer no sábado, com o que já temos nos quadros. Agora, sobre política e informação, a gente vai começar dia 4, às 17h30 às 19h. E o bom é que vocês não concorrem comigo, né? Porque... não tem nem como, né, meu Deus? Não tem como não. Tem nem como. Porque... E a gente vai ter vários convidados, já está alinhado com alguns deputados, vão entrar em contato. Os prefeitos, conseguimos contatos, vão vir também. É o povo que está pedindo e também trazendo. Se vai ficar, mas aí. Muito bem. Utilize tudo isso aqui depois como material, faça uma biblioteca de vídeo aí, porque normalmente um político costuma desdizer o que eles dizem, né? O cara...